Seção 92. 8 de julho de 1982. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador. Você poderia primeiro me dar a condição do instrumento? A condição do instrumento está ligeiramente mais distorcida na direção da fraqueza em todos os aspectos, desde o questionamento anterior. Questionador. Existe uma causa específica para isto e você poderia nos dizer qual é, se for o caso? A causa efetiva, para as distorções físicas aumentadas, tem a ver com a pressão de níveis substanciais continuados da distorção que vocês chamam de dor. Várias distorções veiculares, além especificamente da artrite, têm sido acentuadas pela saudação psíquica e o efeito combinado tem sido deletério. As ligeiras, mais consideráveis, perdas continuadas de energias vitais são devidas à necessidade do instrumento requerer este recurso a fim de liberar o, digamos, caminho para um trabalho de serviço a outrem cuidadosamente purificado. O uso da vontade, na ausência de energias físicas, e nesse caso em particular, mentais e emocionais, requer energias vitais. Questionador. Nós temos tentado imaginar como fornecer ao instrumento a espiral das águas, o que nós esperamos fazer muito em breve. Existe alguma outra coisa que nós possamos fazer para melhorar esta situação? Continuem em paz e harmonia. O grupo de apoio já faz muito. Existe a necessidade para que o instrumento escolha a conduta do seu estado do ser. Ele tem a distorção, como nós havíamos notado, na direção do martírio. Isto pode ser avaliado e escolhas feitas apenas pela entidade. Questionador. Qual é a situação atual com o visitante de quinta densidade negativa que nós temos inaudível? Ele está com este grupo. Questionador. O que provocou seu retorno? Os motivadores foram duplos. Houve a recuperação de muita polaridade negativa da parte de seu amigo de quinta densidade, na mesma ligação aproximada, uma diminuição temporária da harmonia positiva deste grupo. Questionador. Existe algo que nós possamos fazer sobre o problema estomacal do instrumento ou constipação? Os modos de cura, dos quais cada um é capaz, já estão em uso. Questionador. Na última sessão, nós discutimos a primeira carta do tarot do tipo egípcio. Existem quaisquer distorções nas cartas que nós temos, que nós publicaremos no livro se possível, que Ra não intencionou originalmente, com a exceção da estrela, que nós sabemos ser uma distorção, ou quaisquer adições que Ra de fato intencionou neste tarot específico? As distorções remanescentes, após a remoção do material astrológico, são aquelas tendo a ver com os mitos da cultura a qual Ra ofereceu esta ferramenta de ensinar aprendendo. Este é o porquê de nós termos sugerido abordar as imagens olhando para o coração da imagem, em vez de ficar envolvido demasiadamente com as vestimentas e criaturas de uma cultura não familiar para sua atual encarnação. Nós não desejamos acrescentar a um grupo de imagens já distorcido, sentindo que, apesar de distorção ser inevitável, existe uma quantidade mínima, que pode ser obtida, no arranjo atual. Questionador. Então você está dizendo que as cartas, que nós temos aqui, são as melhores cartas disponíveis, em nossa presente ilusão, nesta data? Sua declaração está correta no sentido de que nós consideramos o assim chamado tarot egípcio a versão mais não distorcida das imagens que Ra ofereceu. Isto não é para insinuar que outros sistemas não possam, de suas próprias maneiras, formar uma arquitetura útil para a consideração do adepto sobre a mente arquetípica. Questionador. Eu gostaria de tentar uma analogia para o primeiro arquétipo, no sentido de que quando um bebê nasce e entra nesta densidade de experiência, eu estou supondo, então, que a matriz é nova e não distorcida, velada do potenciador e pronta para aquilo que será experienciado, a encarnação. Isto está correto? Sim. Questionador. Eu lerei diversas declarações aqui e solicito o comentário de Ra sobre a declaração. Primeiro, até que uma entidade se torne conscientemente ciente do processo evolucionário, o Logos, ou energia inteligente, cria os potenciais para a entidade ganhar a experiência necessária para a polarização. Ra comentaria sobre isso? Isso mesmo. Questionador. Então, isto ocorre porque o potenciador da mente está diretamente conectado, através das raízes da árvore da mente, à mente arquetípica e ao Logos que o criou e porque o véu entre a matriz e o potenciador da mente permite o desenvolvimento da vontade. Ra comentaria?
algum desembaraçamento pode ser necessário, na medida em que o complexo mente-corpo-espírito, que ainda não alcançou o ponto de percepção consciente do processo de evolução, se prepara para a encarnação, ele tem programado para si um sistema de aprendizagens menos que completo, ou, por assim dizer, parcialmente aleatório. A quantidade de aleatoriedade da catálise em potencial é proporcional a quão nova a terceira densidade é para o complexo mente-corpo-espírito. Isto, então, se torna uma porção daquilo que você pode chamar de potencial para experiência encarnatória. Isto é, de fato, estocado dentro daquela porção da mente que é da mente profunda, a arquitetura daquilo que pode ser antevisto como sendo representado por aquele complexo de conceito conhecido como o potenciador. Não é na mente arquetípica de uma entidade que o potencial para experiência encarnatória reside, mas na inserção do complexo mente-corpo-espírito, digamos, na rede de energia do veículo físico e no ambiente planetário escolhido. Entretanto, para mais profundamente articular esta porção do estado do ser do complexo mente-corpo-espírito, este arquétipo, o potenciador da mente, pode ser evocado com ganho para o estudante de sua própria evolução. Questionador. Então você está dizendo que a fonte da catálise programada pré-encarnação é o potenciador da mente? Nós estamos sugerindo que o potenciador da mente é um arquétipo que pode auxiliar o adepto no entendimento da natureza desta série de escolhas pré-encarnatórias e continuadamente encarnatórias. Questionador. Obrigado. Terceira. Bem como o livre-arbítrio toca a infinidade inteligente, que gera energia inteligente, que então se foca e cria as densidades deste octavo de experiência. O potenciador da mente utiliza suas conexões com energia inteligente e toca ou potencializa a matriz da mente, que gera a catálise da mente. Isto está correto? Isto é bem pensado, mas confuso. A matriz da mente é aquilo que se estende, bem como a fase cinética da infinidade inteligente, através do livre-arbítrio, se estende para o logos ou, no caso do complexo mente-corpo-espírito, para o sub-sub-logos, que é o estado do ser do complexo mente-corpo, espírito potencializado pelo livre-arbítrio, para a infinidade inteligente, amor, e tudo o que se segue a partir daquele logos, para a matriz ou, digamos, o self consciente em espera de cada entidade, o amor ou o sub-sub-logos girando, através do livre-arbítrio, todas aquelas coisas que podem enriquecer a experiência do Criador pelo Criador. É, de fato, assim que as tendências dos potenciais de um complexo mente-corpo-espírito fazem com que a catálise desta entidade seja única e forme um padrão coerente que se assemelha com a dança, cheio de movimento, formando uma tapeçaria de movimento representada de muitas formas. Questionador. Quarta. Quando a catálise da mente é processada pela entidade, a experiência da mente se resulta. Isto está correto? Existem sutis orientações equivocadas nesta simples declaração tendo a ver com as qualidades predominantes do significador. É verdade que catálise gera experiência, entretanto, através do livre arbítrio e da faculdade da memória imperfeita, catálise é mais frequentemente apenas parcialmente usada e a experiência, assim, correspondentemente distorcida. Questionador. O processo dinâmico entre a matriz, potenciador, catálise e experiência da mente forma a natureza da mente ou o significador da mente. Isto está correto? Como nossa resposta anterior sugere, o significador da mente tanto age quanto recebe ação. Com esta exceção, a declaração está amplamente correta. Questionador. Na medida em que a entidade se torna conscientemente ciente deste processo, ela mesma programa esta atividade, antes da encarnação. Isto está correto? Isto está correto. Por favor, mantenha em mente que nós estamos discutindo não a mente arquetípica, que é um recurso disponível igualmente a cada, mas usado irregularmente, mas aquilo ao que ela fala, o processo experiencial encarnacional de cada complexo mente-corpo-espírito. Nós desejamos tornar esta distinção clara, pois não são os arquétipos que vivem a encarnação, mas o complexo mente-corpo-espírito consciente, que pode, de fato, viver a encarnação sem recorrer à busca por articulação dos processos de potenciação, experiência e transformação. Questionador. Obrigado. Então, finalmente, na medida em que cada centro de energia se torna ativado e balanceado, a transformação da mente é solicitada mais e mais frequentemente. Quando todos os centros de energia estão ativados e balanceados a um grau mínimo, contato com a infinidade inteligente ocorre, o véu é removido, e o grande caminho da mente é solicitado. Isto está correto?
Não. Este é um olhar bem eloquente sobre alguns relacionamentos dentro da mente arquetípica. Entretanto, deve ser visto, mais uma vez, que a mente arquetípica não se iguala à progressão ou evolução do complexo mente-corpo-espírito encarnacional atuante. Devido ao primeiro mal-entendido, nós hesitamos em falar sobre a segunda consideração, mas tentaremos clarificar. Enquanto estudando a mente arquetípica, nós podemos sugerir que o estudante olhe para o grande caminho da mente, não como aquilo que é obtido depois do contato com a infinidade inteligente, mas, em vez disso, como aquela porção da mente arquetípica que denota e configura a estrutura em particular, dentro da qual os arquétipos da mente, do corpo ou do espírito se movem. Questionador. Voltando então à minha analogia ou, digamos, exemplo do bebê recém-nascido com a matriz não distorcida, este recém-nascido tem seu subconsciente velado para a matriz. O segundo arquétipo, o potenciador da mente, agirá em algum momento através, eu não direi através do véu, eu não acho que esta é uma boa forma de declarar isso, mas o potenciador da mente agirá para criar a condição, e eu usarei um exemplo da criança tocando um objeto quente. O objeto quente nós poderíamos tomar como catálise aleatória. A criança pode tanto deixar sua mão no objeto quente ou rapidamente removê-la. Minha pergunta é, o potenciador da mente está envolvido de alguma maneira nesta experiência e, se sim, como? O potenciador da mente e do corpo estão ambos envolvidos na busca da criança por experiência nova. O complexo mente-corpo de espírito, que é uma criança, tem uma porção altamente desenvolvida que pode ser melhor estudada pela análise dos significadores da mente-corpo. Você nota que nós não incluímos o espírito. Aquela porção de um complexo mente-corpo de espírito não é confiavelmente desenvolvida em todo o complexo mente-corpo de espírito. Dessa maneira, o significante self da criança, que é a colheita de tendências de todas as experiências encarnacionais anteriores, oferece a esta criança tendências com as quais encontrar nova experiência. Entretanto, a porção da criança, que pode ser articulada pela matriz da mente, não é, de fato, alimentada pela experiência e tem a tendência de alcançar esta experiência através do livre-arbítrio, bem como a energia inteligente, na fase cinética, através do livre-arbítrio, cria o logos, este sub-logos, então, ou aquela porção do complexo mente-corpo de espírito, que pode ser articulada pela consideração dos potenciadores da mente-corpo, através do livre-arbítrio, escolhe fazer alterações em seu contínuo experimental. Os resultados destes experimentos em inovação são, então, registrados a partir disso na porção da mente-corpo articulada pelas matrizes. Questionador. Todas as atividades de aprendizado que a entidade tem, na medida em que experiencia coisas a partir do estado de infância, são uma função do potenciador da mente? Primeiramente, apesar das funções da mente serem, de fato, soberanas sobre aquelas do corpo, o corpo sendo a criatura da mente, certamente nem todas as ações de um complexo mente-corpo, espírito poderiam ser vistas como tal devido às qualidades potenciadoras do complexo da mente sozinho, já que o corpo e, em alguns casos, o espírito também potencializam ação. Em segundo lugar, na medida em que um complexo mente-corpo-espírito se torna ciente do processo da evolução espiritual, mais e mais das atividades da mente-corpo, que precipitam atividades de aprendizado, são causadas por aquelas porções do complexo mente-corpo-espírito que são articuladas pelos arquétipos da transformação. Questionador. A matriz da mente está representada aparentemente como homem na carta e o potenciador como mulher. Poderia declarar por que isto é assim e como isto afeta estes dois arquétipos? Primeiramente, como nós dissemos, a matriz da mente é atraída ao masculino biológico e o potenciador da mente ao feminino biológico. Dessa maneira, na transferência de energia, o feminino é capaz de potencializar aquilo que pode estar dentro da mente consciente do masculino de forma que ele possa se sentir infundido com o espírito. Em um sentido mais geral, aquilo que se estende pode ser visto como o princípio masculino. Aquilo que aguarda pela extensão pode ser visto como o princípio feminino. A riqueza do sistema de polaridade masculino e feminino é interessante e nós não comentaríamos além, mas sugerimos consideração pelo estudante. Questionador. Carta número 2. O potenciador da mente. Nós vemos uma mulher sentada em um bloco retangular. Ela está vendada e entre dois pilares que parecem estar identicamente cobertos com desenhos, mas um bem mais escuro que o outro. Eu estou supondo que o véu representa o véu entre o consciente e o subconsciente ou matriz e potenciador. Isto está correto?
Isto está bem correto. Questionador. Eu estou supondo que ela se senta entre as colunas diferentemente coloridas, uma à sua esquerda, uma à sua direita. A mais escura está na sua esquerda, para indicar, nesta posição, uma oportunidade igual, poderíamos dizer, para a potencialização da mente para ficar no caminho negativo ou positivo. Comentaria sobre isto? Apesar de ser correto, não é tão perceptivo como a percepção de que a sacerdotisa, como esta figura tem sido chamada, se senta dentro de uma estrutura na qual polaridade, simbolizada como você corretamente notou, pelos pilares claro e escuro, é uma parte integral e necessária. A mente não alimentada não tem polaridade, bem como a infinidade inteligente não tem. A natureza do sub-sub-sub-logos, que oferece a experiência de terceira densidade, é uma de polaridade, não por escolha, mas por cuidadoso projeto. Nós percebemos uma declaração confusa. A polaridade do potenciador está lá não para a matriz escolher. Ela está lá para a matriz aceitar como dada. Questionador. Em outras palavras, esta ilusão, em particular, tem polaridade como sua fundação, que pode ser representada pelo significado estrutural destas colunas. Isto está correto? Isto está correto. Questionador. Parece-me que os desenhos, em cada uma destas colunas, são idênticos, mas que a coluna à esquerda, aquela que está à esquerda da sacerdotisa, foi tornada bem mais escura, indicando que os eventos ou as experiências podem ser idênticas na encarnação, mas podem ser abordadas e vistas e utilizadas com qualquer polaridade como tendência. Isto está de alguma forma correto? Isto está correto. Você notará também, a partir do símbolo que denota espírito em manifestação, sobre cada pilar, que o Uno Infinito Criador não tem preferência por polaridade, mas oferece si mesmo, por inteiro, a todos. Questionador. Parece haver um livro no colo da sacerdotisa que está meio escondido pelo hobby ou material que cobre seu ombro direito. Parece que isto indicaria que conhecimento está disponível se o véu for levantado, mas não está apenas escondido pelo véu, mas escondido parcialmente por sua própria vestimenta, que ela deve, de alguma maneira, mover para se tornar ciente do conhecimento que ela tem disponível. Isto está correto? Já que o conceito do livro não foi originado por nós solicitamos que você libere o livro de sua forma restritiva. Suas percepções estão bem corretas. A própria natureza do princípio feminino da mente que, na sugestão de foi relacionado especificamente ao que pode ser denominado sexualidade santificada é, em si próprio, sem adição, o livro, que nem o princípio feminino nem o masculino pode usar até que o princípio masculino tenha alcançado e penetrado, de uma maneira simbolicamente sexual, os segredos interiores deste princípio feminino. Todos os hobbies, neste caso indicando as vestimentas externas de costume, protegem estes princípios. Dessa maneira, existe grande tensão dinâmica, se você desejar, entre a matriz e o potenciador da mente. Questionador. Existem quaisquer outras partes desta imagem que não foram dadas por os símbolos astrológicos oferecidos não foram dados por Questionador. O fato da sacerdotisa se sentar em cima da caixa retangular indica, para mim, que o potenciador da mente tem dominância ou está acima e sobre a ilusão material. Isto está de alguma maneira correto? Deixe-nos dizer, em vez disso, que esta figura é inerente ao alcance, digamos, dentro de toda a manifestação. As oportunidades para o alcance do potenciador são numerosas. Entretanto, por si próprio, o potenciador não entra na manifestação. Questionador. A meia-lua na coroa representaria a receptividade da mente subconsciente? Este símbolo não é dado por mas não é desagradável, pois, dentro de sua própria cultura, a lua representa o feminino, o sol o masculino. Dessa maneira, nós aceitamos esta porção como uma porção da imagem, pois parece sem distorção significante. Questionador. O símbolo na frente da camisa da sacerdotisa foi dado por a crux ansata é o símbolo correto. A adição e ligeira distorção deste símbolo é, desse modo, astrológica e pode ser liberada de sua restrição. Questionador. Esta crux ansata estaria então indicando um sinal da vida ou o espírito animando a matéria? Isto está bem correto. Além disso, ela ilumina um conceito que é uma porção do arquétipo que tem a ver com a continuação da consciência, que está sendo potencializada na encarnação, além da encarnação. Questionador. As uvas,
representadas na vestimenta cobrindo o ombro da sacerdotisa, vieram da comunicação com Ra? Ra, sim. Questionador, nós as tomamos como indicação da fertilidade da mente subconsciente. Isto está correto? Ra, isto está correto, ó estudante, mas note você a função do manto. Existe grande proteção dada pelo próprio caráter de potenciação. Gerar frutos é uma atividade protegida. Questionador, a proteção aqui parece estar representada como estando ao lado da mão direita, mas não da esquerda. Isto indicaria maior proteção para o caminho positivo do que para o negativo? Você percebe corretamente uma tendência inata oferecendo ao olho observador e ouvido escutante informação a respeito da escolha da polaridade mais eficiente. Nós iríamos, neste momento, como vocês podem chamá-lo, sugerir mais uma questão completa. Questionador, eu irei apenas, então, tentar um exemplo do potenciador da mente agindo. Na medida em que a criança ganha tempo na encarnação, ela experienciaria o potenciador oferecendo atos, ou pensamentos, devo dizer, em potencial tanto positivos quanto negativos, para a matriz experienciar, que então começam a se acumular, devo dizer, na matriz e a colori-la, de uma forma ou de outra em polaridade, dependendo da sua contínua escolha daquela polaridade oferecida pelo potenciador? Isto está de qualquer maneira correto? Primeiramente, novamente, nós podemos distinguir entre a mente arquetípica e o processo de experiência encarnacional do complexo mente-corpo-espírito. Em segundo lugar, cada potenciação que for alcançada pela matriz é registrada pela matriz, mas experienciada pelo significador. A experiência do significador desta atividade potencializada é, obviamente, dependente da acuidade de seus processos de catálise e experiência. Podemos perguntar se existem quaisquer questões mais breves, antes de deixarmos este instrumento? Questionador, existe algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato? O grupo de apoio está funcionando bem. O instrumento, ele próprio, pode ponderar sobre algumas palavras anteriores e considerar suas implicações. Nós dizemos isto por causa da solicitação contínua de energias vitais. Se permitido prosseguir ao final da energia vital, terminará este contato. Não existe a necessidade de solicitação continuada destas energias. O instrumento precisa encontrar a chave para esta charada ou encontrará uma perda crescente deste serviço em particular, nesta ligação espaço-tempo, em particular. Tudo está bem. Os alinhamentos estão exemplares. Eu sou o Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, então, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.